hoje. Alegria enorme ter vocês aqui. A gente preparou, né, fiz um convencimento enorme, assim, com o Adriano, para ele fazer esse momento hoje, porque são muitos anos de dedicação, estudo, de teoria, prática, e aí a gente já vem sentindo há um tempo a necessidade de compartilhar esses saberes que ele vem acumulando de uma forma um pouco mais abrangente, né? E aí ele, com muito custo, concordou, então que bom. Mas a gente preparou achando que ia ter pouca gente e tal, foi uma alegria enorme saber e ver tantas pessoas que já passaram aqui na casa, né, vindo para o grupo. Eu fiquei muito honrada, muito feliz, então eu queria dizer isso para vocês logo agora no começo. E por mais que a gente está aqui agora, cada um diante do seu celular, notebook, diante de uma câmera, mas que existe uma afetividade verdadeira entre nós. Oi, Elis! E quem não nos conhece ainda, é uma oportunidade para nos conhecer. Então, vou falar rapidamente um pouquinho sobre o que é a medicina do rapé para casa, em Anderú, né? Primeiro, o Adriano, ele, junto comigo, fundou o Instituto 8 anos atrás. Daqui a um mês, a gente vai completar 8 anos, e nesses 8 anos, o que abriu a nossa casa foi a roda de rapé. A gente vinha de estudos pessoais com essa medicina e já vinha trazendo curas que a gente já estava surpreendido e querendo entender melhor o que estava acontecendo com a gente, cada um que estava no seu processo de cura. Eu, na época, tratava depressão e ansiedade, o Adriano tratava dependência química. E aí a gente foi ficando impactado como é que podia uma medicina tão simples trazer curas tão profundas. Então, nesse tempo todo, a gente manteve uma exceção breve na época da pandemia. A gente mantém todas as quintas-feiras a roda de cura com a medicina do rapé aqui na casa, como uma tradição, já é uma roda de cura tradicional. Com certeza, uma das primeiras. A gente não está aqui para se comparar com ninguém. Todos os pontos de luz, todo mundo que trabalha com cura é muito bem-vindo, e a gente faz o possível para apoiar e fortalecer. Mas é fato que quando a gente decidiu abrir o Instituto Anderú aqui no centro de São Paulo, bem aqui na região da Cracolândia, com o propósito de oferecer gratuitamente essa possibilidade de tratamento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, nós, nesse ponto, somos pioneiros. O Instituto Anderú foi o primeiro a fazer isso, e com esse público ainda continua sendo, infelizmente, o único espaço aberto para elas. Então, nesses 8 anos, a gente tem muitas histórias de superação, de cura, e aí o que foi acontecendo é que a gente foi vendo que a vulnerabilidade social e a dificuldade, as pessoas que enfrentam problemas com substâncias, com álcool e outras drogas, são um público que a gente não perde de vista e continua sendo prioritário para nós, mas foi vindo outras demandas. Então, a gente foi vendo que o rapé vai muito além. Vocês vão ouvir do Adriano daqui a pouco, muito melhor sobre tudo isso, o que é o papel na vida de uma pessoa que está em busca de equilibrar questões emocionais, psicológicas. Então, a roda de cura tem esse lugar, assim, de estrutura fundamental, e o rapé tem esse papel de ser uma estrutura fundamental do Instituto. Tudo que a gente faz hoje, que quem não nos conhece pode saber melhor no nosso site do Instituto Anderú, que é anderú.com.br. Muitas ações sociais que a gente faz com populações indígenas, com mulheres trans em situação de rua, na Cracolândia. Tudo é financiado primordialmente pela medicina do rapé. Então, é muito grande o papel que ele tem na nossa vida. E o Adriano vem numa trajetória de muito estudo científico, mas também ele tem formação como terapeuta, psicanalista, terapeuta cognitivo-comportamental, e ele não para, ele continua estudando, agora está fazendo pós-graduação em psicodélicos na Federal do Rio Grande do Norte. Então, é uma mente
que é um patrimônio do Instituto Nhanderu, porque ele não para de estudar. E aí ele dá conta de estar na academia, mas também dá conta de estar em conexão profunda e permanente com os pajés e com os caboclos da Amazônia que trabalham com a medicina do rapé há séculos. Então, assim, é uma figura, um feitor de rapé, hoje, que o Léo Artese é uma pessoa que diz que ele hoje é o maior feitor de rapé do Brasil, e eu concordo, porque é muito difícil alguém se dedicar com uma diversidade de fontes de saberes como ele faz. E aí ele entrega, ele vai colocando tudo isso no rapé. Cada potinho de rapé, cada sopro de rapé que cada pessoa recebe aqui, vem disso tudo, né? Dessa dedicação da vida colocada ali. Então, a noite de hoje é para vocês saberem um pouco mais sobre a medicina. Quem não sabe, é introdução, né? E depois a gente vai falar sobre o aprofundamento que o Adriano faz aqui. Mas a noite de hoje é para deixar vocês um pouco mais a par do que é essa medicina na nossa vida, de tanta gente, né? Nós estamos aqui nesse momento agora, 59 pessoas online, mas a gente tem centenas de pessoas que já foram tocadas, né? Que já tiveram as vidas transformadas e continuam mantendo suas vidas numa situação de menor dificuldade, com a partir da redução de danos e tudo mais, com essa medicina, tendo ela como um pilar, né, um apoio fundamental. Então, vou passar a palavra para o Adriano, e aí depois, no final, eu falo um pouquinho melhor para vocês sobre a possibilidade de aprofundamento nesses saberes. O Chain tinha levantado a mão, espera só um minutinho. Irmão, aí o Chain tinha levantado a mão, se você puder fazer o favor de escrever ou de aguardar o término da fala, eu agradeço. Pode ser? Vai. Boa noite a todos. Quero agradecer esse momento que vocês estão aí abrindo a sua câmera, se dedicando, para poder ouvir um pouquinho mais, como uma prévia dessa próxima edição, que deve ser a 15ª edição do nosso workshop. Eu quero falar um pouquinho dessa minha trajetória também de cuidado, né? Essa trajetória de cuidado, o Instituto ele tem 8 anos. Para você ver, a minha trajetória de cuidado começou com 20 anos de idade, eu já beiro 50. Então, tem 28 anos para 29 anos que eu cuido de pessoas. E nessa trajetória de cuidado de pessoas, foram vários cursos, terapias, aprendendo várias maneiras de cuidar de pessoas, principalmente daquelas que fazem uso abusivo de substância. E quando nós conhecemos essas ferramentas ancestrais, nós fomos estudar antes de fundar o Instituto. Isso é muito importante. Fomos estudar, fomos para a Amazônia, fomos conhecer, experimentamos na gente. Na época não tinha muita pesquisa científica, mas mesmo assim nós estudávamos com pessoas. Tá aí, quando eu vou fazer o workshop, eu levo pelo menos 20 livros, todos aqui, ó, que falam direto e indiretamente das medicinas da floresta, para ser um instrumento de cuidado nos centros urbanos, porque está aí as implicações, né? Existem inúmeras implicações quando essa medicina ela sai da mata, da floresta, dos povos originários, dos parentes indígenas e vem para a cidade. Nesse workshop eu quero falar um pouquinho dessa dinâmica, não só falar a respeito das alquimias, falar a respeito do tipo de cinza, das ervas que compõem, as etnias que utilizam. Não, isso é importante, nós vamos falar, mas tem muito mais do que isso. Em primeiro lugar, habilitar as pessoas que já utilizam esse rapé de uma maneira coerente, ética e responsável para poder cuidar das pessoas. Isso é importante, porque tem muita gente que vai uma vez, 2 vezes para o Acre e acha que já está habilitado para poder cuidar de pessoas. Não é assim, soprar rapé qualquer um sopra. Mas agora, cuidar daquela pessoa que está sob o efeito do rapé, isso aqui não vai fazer bem para ela, é uma outra coisa que a gente precisa estudar. Então, a minha maior habilidade, vou dizer assim, e que eu aprendo a cada dia, é com o cuidado das pessoas.
Todas as quintas-feiras, durante 8 anos, nós fazemos roda de cura aqui. Então, a gente já tentou contabilizar, chega à beira de 10 mil pessoas que a gente cuidou, sem repetir uma. Então, é muita gente. Tem muita gente que a gente aprendeu acertando, aprendeu errando também, e a gente quer passar isso para as pessoas, porque nós podemos ser até, como a Tuca usou o nome, pioneiros numa área de pessoas que passam com dificuldades com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas tem outros institutos que utilizam essa ferramenta para tratar questões de saúde mental. Pode ajudar? Será que resolve? Será que pode ser uma ferramenta para ansiedade, depressão, desencontros? Então, isso a gente vai discutir. Eu não vou dar essa resposta. Mas antes disso tudo, eu quero deixar claro para vocês que rapé, esse nome rapé, é um nome francês. Não é um nome que a maioria das etnias que utilizam essa medicina aqui no Brasil utilizam. E outro detalhe importante, para deixar vocês curiosos, a medicina do rapé não é exclusiva do Brasil. Existem outras etnias, outros povos, outras nações, outros países que a utilizam. A história, ela diz assim, livros de história do ensino médio, para citar fonte, porque não adianta falar em termo científico e não citar fonte. Eu vejo um monte de gente falando na internet, que é cientista, que fala, mas não cita a fonte. Cadê a fonte? Então, a fonte, livros do ensino médio fala a respeito da colonização. A colonização, ela começou na América. E no caminho das Antilhas, em 1492, um comandante de Colombo, nas Antilhas, ele tem um documento, que eu peguei o nome desse documento. Eu vou pegar para vocês aqui. Ah, se vou, peraí. Esse documento tratava o rapé, como que? O documento chama de Insularum Rictibus, que é uma fonte inestimável sobre a cultura taína, antes da destruição colonial. Então, esse relato fala a respeito da utilização de um pó fino dos povos. Estão me ouvindo? Falhou um pouquinho. Sim. Parou, né? O povo da língua que tem o povo taíno, que tem o seu idioma, o idioma arawak. Então, esse rapaz chamado Ramon Pané, que era um... Gentileza, libera. Por favor. Muito obrigado, viu? Tá aberto aí? Espera aí, eu perdi vocês. Cadê? Eu perdi vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, vamos lá. Esse colonizador, ele recebeu ali alguns relatos desse pó fino ali nas Antilhas e levou isso para a Europa. Lá ele conheceu um outro colonizador que levou para a França. O nome dele chama James Nicot. No entanto, quando foi sintetizada a nicotina, 200 anos depois, é que, em homenagem a James Nicot, é que colocaram o nome nicotina. Então, nas Antilhas, no povo taíno, já tinha gente soprando um pó fino com tabaco. Então, ali nas Antilhas, México, Colômbia, Guiana Francesa, alguns países da África, eu vou falar isso no curso, já utilizam rapé, ou melhor, o tabaco moído tabaco moído junto com cinza. Alguns não utilizam cinza, utilizam ervas, e outros são só a folha de tabaco. Então, o rapé não é uma medicina exclusivamente brasileira. E o nome rapé, como foi para lá, olha que interessante, muitos produtos do Brasil, eles vão sendo industrializados na Europa, muitos, podemos citar vários, e ele vem para cá com outro nome e de um jeito gourmetizado. O que ele foi lá? Foi para lá,
voltou com uma latinha. Vocês lembram da latinha que nossos avós utilizavam? Isso veio de lá, mas eles descobriram aqui. Interessante, né? Então, eles gourmetizaram lá o rapé e colocaram um nome. Porém, as etnias, eu vou falar algumas aqui, no workshop eu falo a maioria, são 58 etnias amazônicas, aproximadamente, que utilizam essa medicina como instrumento de cura, como instrumento de expansão da consciência, instrumento, medicina de aterramento, medicina ancestral, de conexão com o mundo, com todos, com os ancestrais, para diversos fins que eu vou falar também. Porém, esse nome ele é utilizado de uma maneira genérica. Porém, os parentes Yanauá chamam de Nauê. O povo no Quecuí, Romepotô. O povo no Quini, Rumã. O povo Xauadaua, Rampaciti. O povo Puianaua, Xiruê. O povo Runicoim, Dumedesque. Coribonafuni, Curuyutu, o povo Pataxó, e tantos outros nomes de outros povos que, por conta das alianças que fizeram com os povos amazônicos, começaram a utilizar o rapé também como medicina ancestral. Interessante isso, né? Outros não tinham. Começaram a adotar por conta desse intercâmbio cultural. Então, esse nome rapé é um nome construído pelos colonizadores e que veio para cá e conseguiu ganhar aí a fama. Mas dentro das aldeias é outra coisa, outro nome. Tudo bem até aí? Vamos lá. E esse fenômeno urbano, isso que é interessante, né? Que como mestre Neu, que começou com essa ideia, né, de fundar uma religião chamada Santo Daime, e que o que ele fez, eu até falo, ele tem uma responsabilidade muito grande pela ayahuasca estar nos centros urbanos, mas não foi necessariamente ele. Tá? Existem os dissidentes do mestre Neu, que é interessante a gente estudar também. A Bia Labate fala bastante disso em vários livros dela. Eu vou pegar um aqui, que é interessante. Esse aqui. O uso ritual da ayahuasca é um deles, bem grossão, fala bastante a respeito disso. A Sandra Goulart fala bastante também, aqui, ó, o uso das plantas, o uso de plantas psicoativas nas Américas. Henrique Carneiro, um grande historiador amigo nosso, fala a respeito da história das drogas no Brasil e no mundo. Interessantíssimo. Referências muito boas, importantes para entender não só o advento da ayahuasca, como outras substâncias também. Então, o mestre Neu começou essa ideia de de colocar a ayahuasca dentro de uma garrafa, que chama religião, essa garrafa. Depois veio o Padrinho Sebastião, que era um pouquinho mais aberto, né, para outras medicinas, como a cannabis, como outros psicodélicos, e aí, o rapé, inclusive, que deu mais popularidade ao uso do rapé. Com a vinda dos parentes indígenas também para o meio urbano, o rapé começou a se popularizar bastante. E o uso dele está sendo... A gente vê de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é lugar. Será que isso está correto? Será que é um fenômeno urbano da utilização das medicinas, das plantas de poder? Para você ver a folha da coca, né? Que era uma planta é uma planta de poder usada para determinados fins, né? Fins terapêuticos, fins ancestrais, e que virou por conta desse fenômeno urbano, o que a gente sabe. O tabaco, uma planta de poder, também tem a sua transformação, a sua metamorfose, quando o homem branco coloca a mão. Sabe? É interessante pensar como essa medicina ancestral veio para o meio urbano, como que ele está sendo utilizado. Hoje a gente vê para diversos fins, cerimoniais, individuais, coletivos, para fins terapêuticos, para automedicação, autorregulação emocional. Porém,
existem implicações importantes a serem discutidas. Então, eu cuido de pessoas que fazem abuso de substância faz todo esse tempo. E eu tenho visto muita gente, e me perguntam, me mandam no direct, Adriano, conheci a medicina do rapé, está muito bem, consegui me regular, consegui ficar bem, abandonei a cocaína, nunca mais usei cocaína, porém, agora, entretanto, eu estou precisando largar do rapé, eu não consigo mais, Adriano. Será que eu peguei alguma maldição? Interessante isso, né? Porque não é a questão de maldição, eu não vou tratar somente questões holísticas, espirituais a respeito. É importante a gente entender que é uma medicina que contém tabaco. E tabaco contém nicotina. A nicotina, por si só, pode ser tabaco orgânico, pode ser vindo do Acre, pode ser da mão de pajé. É tabaco, tem nicotina. A nicotina tem um poder de vício, que é o terceiro psicoativo mais potente e que causa, sim, tem poder de causar abuso. Depois da heroína, depois do álcool, da cocaína, vem a nicotina. Então, esse uso da nicotina, para além do uso cerimonial, pode ocasionar uma série de implicações. E não só implicações de questão do uso contínuo. O uso da nicotina, o uso do rapé, ele pode trazer complicações para o rim, para o fígado, para o pâncreas, para o coração, para a saúde mental, que é importante, e nós vamos trabalhar isso no nosso workshop. E mais algumas outras questões. Por exemplo, os benefícios que ele traz. Concentração, aceleração dos pensamentos, estreitamento com o plano espiritual para quem acredita, mediunidade, comunicação, abrandamento de tensões, limpeza energética, desbloqueios psíquicos dos mais diversos, insights, catarse, renovo, ânimo, inspiração, foco, calma, abrandamento da ansiedade, e daí vai. Porém, para a gente ter esses benefícios, como é que nós fazemos, Adriano? Então, a minha proposta é nesse workshop, por isso que ele é presencial. Eu quero ensinar, eu quero passar aquilo que eu tenho feito junto com o pessoal que trabalha com a gente, com as pessoas que vêm. Ele pode ser um instrumento como redutor de danos para cocaína e para o álcool? Pode, a gente tem usado. Mas como fazer isso? Que tipo de rapé? Não estou aqui para poder vender o nosso rapé. Não, quem quiser pode ter um monte de feitor bom, respeitável. Tirando os nativos, que são a maior referência nessa medicina, existem feitores que aprenderam com eles que são maravilhosos, você pode utilizar. Mas como fazer isso para o novato? Será que tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem? Existem contraindicações? Então, tudo isso a gente vai trabalhar no nosso workshop. E agora eu quero abrir um momentinho para vocês perguntarem, porque senão eu vou ficar falando até... Pode deixar eu falando até amanhã. Pra você ter uma ideia, esse workshop, ele tem 8 horas de duração. Nossa, para que tudo isso para falar de rapé, Adriano? Quando você vê está chegando perto das 8 horas e você não conseguiu esgotar o assunto. Então, tem muita coisa, gente. Muita coisa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir algumas vagas para vocês levantarem a mão e perguntar usando o microfone, e vocês podem fazer perguntas ali no chat, que o Marco vai estar compilando todas elas para o Adriano ir respondendo, tá? Então, a gente pode começar com o Chaim. Vamos lá, cadê? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu quero colocar uma questão que me preocupa bastante, e eu só quero te situar para você poder entender. Eu fui me conectar com a espiritualidade, com as medicinas aos 58 anos de idade. Tenho 62, portanto, fazem 4 anos. E eu utilizo a medicina do rapé todos os dias, à noite, quando eu consagro com as minhas entidades. Nesse processo, nesses 4 anos, eu me encontrei no candomblé, e aí, toda noite, eu tenho todo um ritual de reverência às minhas entidades, aos meus orixás, e ao final dessa reverência, eu utilizo o rapé,
para me conectar com as entidades. Aí eu tenho as minhas incorporações, os meus processos de curas e tal. Mas eu faço isso religiosamente todos os dias, todas as noites, né? Uma única vez. Então, não uso rapé durante o dia, não sinto necessidade de usar rapé todo dia. Aliás, durante o dia, é uma única vez à noite, mas eu tenho uma certa preocupação no sentido de o que isso pode, de fato, além de toda a conectividade que eu tenho, abre meu campo áurico, eu consigo me conectar com as minhas entidades e tal, mas, para além do campo espiritual, o que isso efetivamente pode trazer de prejuízo no campo material, na minha saúde, como você falou agora, você pode ter problema no rim, no pâncreas, enfim, que eu realmente não tinha a menor ideia que eu poderia, ou qualquer pessoa poderia correr esse tipo de risco. Então, eu estou utilizando a forma correta. E outra coisa, eu uso o rapé combinado com a Santa Maria. Então, durante a minha juventude, eu usava muito raramente, né? Nunca fui alguém que usou assim, de forma permanente, mas eu usava e para mim era uma brisa. E aí, nesse processo aí dos 4 anos, eu me conectei na força da cannabis, na força da planta, que é uma planta de poder. Então, eu combino toda noite, eu fumo, eu consagro a cannabis, né, junto com o rapé. Eu queria saber se essa combinação, para mim, espiritualmente falando, é muito bom, porque a minha conexão amplia a 10ª potência, mas eu tenho essa preocupação, né, se eu estou fazendo da melhor maneira, se isso pode trazer alguma consequência do ponto de vista da minha saúde. Então, eu queria que você pudesse esclarecer isso para mim, Adriano. Entendi. Chaim, primeiro, deixa eu deixar claro aqui, eu não estou naquele lugar do sabe-tudo e do xamã, que eu sou o detentor da verdade espiritual para todas as pessoas aqui da live. Não estou nesse lugar, sou um redutor de danos. Sou um cientista, sabe? A conexão que você tem com a medicina, ela é única e exclusivamente sua, tá? O que é perigoso é o abuso dela, saca? Pelo que eu estou vendo, você faz um uso cerimonial. As implicações de todas as substâncias não está no uso, está no abuso delas, saca? Está te fazendo benefício, está te conectando com a sua espiritualidade. Sabe quem sou eu para falar que não está te fazendo bem? A questão do abuso, que tem algumas pessoas que extrapolam e que me perguntam, será que eu posso usar 7 vezes por dia, Adriano? Eu não sou ninguém para falar que pode ou não pode. No workshop, e aí já aproveitando o Anderson de Souza, Anderson não, qual é a pessoa aqui? Aproveitando o Henrique, esse workshop é um aprofundamento nesse universo, para a gente entender a questão da quantidade de nicotina que adentra o nosso organismo, a gente falar sobre farmacocinética, farmacodinâmica, como que ela entra, como que ela sai, por onde que ela atua, quais são os órgãos que ela atua, a questão do sistema nervoso central, a questão do impulsionamento de dopamina para a fenda sináptica. Tudo isso não é à toa que o rapé pode ser uma ferramenta de redução de danos para o uso de cocaína, o abuso de cocaína, melhor dizendo, porque é o mesmo veículo. Nariz, mucosa nasal, impulsionar dopamina para a fenda sináptica, dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Interessante a gente pesquisar e entender sobre isso. Então, Chaim, eu não vejo, pelo menos no seu relato, nenhuma forma de abuso ou preocupação que você tenha com respeito à utilização cerimonial e sagrada que você faz. Caso você tenha dúvidas, é interessante, isso ninguém faz. Olha só, faz um exame de sangue, ou aquele que você faz corriqueiro, você vai fazer um exame de sangue, porque tem uma questão importantíssima. Quando entra nicotina demasiada no seu sangue, a tendência de alguns corpos é o colesterol alto aumentar e o colesterol bom, o colesterol ruim aumentar e o colesterol bom ele abaixar.
Então, qual o exame que eu posso saber qual é o nível dessa nicotina no meu... É um exame de cotinina. Ela entra nicotina, né, tabaco, nicotina e sintetiza. Tem um movimento que faz dentro do corpo e ela vira cotinina. Então, é um exame de cotinina para você ver o nível. Nível de não fumantes é 0,25, porque nicotina, ela tem na batata, na berinjela, em vários, acho que no pimentão, mas em pequenas quantidades também. Tá bom? E, o Henrique, o workshop é uma maneira de se aprofundar e de habilitar, de alguma forma, algumas pessoas a cuidar de pessoas com essa medicina, com uma proposta mais, não tanto holística, mas de cuidado prático, sabe? O que mais? O Ibira não tem tabaco, então ele não tem nenhuma implicação de vício. Tá? Eu também conheço essa medicina do povo Cariri. E a questão de mulheres no ciclo menstrual. O que implica são mulheres grávidas e mulheres amamentando. É muito importante se atentar ao rapé que está utilizando, porque tem ervas que compõem o rapé que são abortivas. Sabe? Muito perigoso mesmo. Agora, mulheres no ciclo menstrual, algumas mulheres têm uma sensibilidade extremamente aguçada nesse ciclo. Tuca pode falar um pouquinho mais, que ela trabalha com ginecologia natural. Até mesmo a ayahuasca, para mulheres que estão no ciclo menstrual, é diferente para mulheres que não estão no ciclo menstrual. É extremamente importante. Tá? Vamos lá, o que mais? Para quem está parando de fumar, qual é a quantidade de consagrações? Não é só consagrações ou utilização de rapé. É a questão também de um impacto comportamental, porque o vício do cigarro não está na nicotina só. O vício do cigarro está no pegar o cigarro e fumar. No movimento comportamental, que você, de alguma forma, ou a pessoa que está acostumada durante anos utilizar cigarro, ela colocou o cigarro, esse elemento que faz parte do seu cotidiano, e para tirar o cigarro, não é só tirar a nicotina. Você vai ter que pensar na questão do seu comportamento cotidiano sem o cigarro e com o rapé. Como que ele pode ser? Esse substituto. Quando você parar num ponto de ônibus para esperar o ônibus, você vai tomar rapé ali? É uma pergunta. Porque é ali quando as pessoas fumam. Ou quando você está no seu horário de almoço, após uma alimentação, sempre dá vontade de fumar um cigarro, é ali que você vai tomar um rapé. Então, precisa saber qual é a sua relação com o cigarro para poder, de alguma forma, saber se o rapé pode te ajudar nisso. Algumas pessoas, às vezes, romantizam o xamanismo, achando que ele é a solução de todos os problemas do mundo, e não é. Tem pessoas que precisam passar pelo psiquiatra para tomar bupropiona, adesivo de nicotina ou qualquer outro remédio psiquiátrico para poder reduzir o uso do cigarro ou parar, porque pode estar sendo danoso para a sua vida. Não necessariamente, não sempre, o rapé pode ajudar. Não quero romantizar o rapé aqui. Ele pode ser instrumento? Pode. Mas também não pode. Para algumas pessoas não funciona. Vamos lá. Para quem está... mais alguma pergunta? A família Salve está toda na sala, gente. Que é isso? Vamos lá, quem mais? Para você falar um pouquinho sobre o rapé sublingual, Dri. Ah, tá. Quem é que perguntou? É a Maria Lívia. Maria Lívia. Vamos lá. É uma bandeira de utilização que não é utilizada por todas as etnias. Das 58, 59 etnias, eu conheci 28 etnias. Somente uma etnia fazia a utilização, e quem fazia não eram todos da etnia, porque era uma moça, a gente chama de magé, porque é uma anciã, que já usou a medicina durante tantos anos, e agora ela coloca aqui, e não é debaixo da língua, é aqui.
Coloca aqui para poder efetuar uma cura, para poder aplicar um sopro. Não é usual isso no Acre, em todos os estados que eu passei do Acre, em todos os municípios que eu passei do Acre, também eu nunca vi isso. Então, tem algumas exceções. Agora, você usar uma exceção para ser uma regra dentro da cidade, onde tem uma tendência a abusar, eu penso que merece a nossa atenção. Tá? Aqui no Instituto, a gente não incentiva essa utilização. Tá? Mas eu não vou ficar falando que está errado. Por quê? Eu conheci pessoas que fizeram esse tipo de utilização e conseguiram ter um encontro, conseguiram ter os mesmos benefícios que pessoas que utilizaram com o Curipe, com o Tipi, tiveram. Então, quem sou eu para poder falar? Aqui no nosso instituto, eu não recomendo, eu não incentivo. Por quê também? Das poucas pesquisas que existem sobre o tabaco, existem algumas que, com a utilização ou com o contato do tabaco na mucosa, por conta das papilas degustativas serem extremamente sensíveis, existem indícios de câncer. Ah, mas Adriano, então o rapé vai para a mucosa e não dá câncer? Eu nunca vi nenhuma pesquisa a respeito. Não estou falando que não dá, não estou falando que não promove. Eu sei de pesquisas, eu posso utilizar, inclusive eu utilizo isso no workshop, levo lá pesquisa científica a respeito da utilização do tabaco mascado. Então, o contato do tabaco com as papilas degustativas já testou probabilidade muito grande de câncer. Então, é isso. Eu acho que eu não fui para lá nem para cá. Existe essa utilização em algumas aldeias? Sim. Eu nunca vi um parente indígena falar que tem que usar desse jeito, ainda eu não vi. Eu conversei, foi no Instituto, um filho de um pajé, de uma determinada etnia, não vou falar o nome para também não expor o parente aqui, e ele não ter direito de resposta. Ele fez a utilização assim, que ele aprendeu com o pajé, mas ele fala, isso aqui é para eu fazer, senão eu vou ficar usando o rapé a noite toda, Thiago. Ele fez isso. Não recomendou, não falou, usou quietinho. Foi o único desses anos todos que eu vi. Então, fazer de uma exceção uma regra é perigoso. Nós temos a tendência de pegar as coisas e estragar. Eu digo nós da cidade. Nós temos a tendência a azedar tudo. Por isso que a gente está aqui insistindo na questão do uso cerimonial, é importante essa medicina, ela pode trazer extremamente muitos benefícios, mas a gente tem a tendência de azedar o pé do frango. A gente tem a tendência de abusar. A tendência ontológica, humana. Uma questão importante aqui, que é a pergunta. Hipertenso pode? Depende. Qual que é o grau da sua hipertensão? Problemas cardíacos? É muito perigoso? É. Mas qual que é o grau desse perigo? Sabe, qual é o grau desse perigo? É demais. Mas qual o grau dessa patologia? Sabe, está comprometedora? Então não utilize. Porque ele contrai, o rapé contrai as artérias do coração. Inclusive, no grupo que eu fui fazer uma palestra, eu fiz uma pergunta interessante falando a respeito de patologias. Quem de vocês, ao aplicar rapé, sente uma dorzinha do lado esquerdo? Os 4 levantou a mão. Aí eu fui investigar, as pessoas estavam fazendo uso abusivo do rapé faz muito tempo, e era provável que já estavam com um problema, a gente chama de angina, que é uma gordura na veia, na artéria do coração, por conta da muita utilização. Cerimônia atrás de cerimônia, é um perigo. Feitio, que é rapé adoidado, contrai as veias do coração, e você não tem uma dieta balanceada, acumula gordura com a artéria que vai se juntar, aí tem uma gordura e começa a trazer dor. Essa dor é justamente essa gordurinha que tem no coração e pode ser muito perigoso, causar alguma fatalidade. Tem mais. Tá, agora, fala um pouco do iopo. A pergunta foi sobre dosagem recomendada, perigos
Aproveita e fala da diferença de iopo para rapé, que é uma dúvida Iopo muito frequente. não é rapé. Por quê? Rapé é Romebotô, Nauê, Ruban, Rampeciti, Chiruê, Rumedesque, Umedesque, Coribô, Nafuni, contém tabaco e cinza. O iopo, não contém tabaco nem cinza. Por isso que não é rapé, é uma medicina. É uma medicina que é chamada de ceiba, corroba, utilizada por alguns parentes Yanomami, Piaroa, Cuíva, Guaíbo, Cubeu, Bezana, Tupari e Acanã. Algumas etnias que utilizam a semente do angico vermelho, desidratada. Depois que você desidrata, você pila. Depois que você pila, você tem que adicionar, alguns parentes colocam carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio é industrializado? Não. Existe na concha. Na concha que retiram do rio, que eles raspam. Eles descobriram que, colocando aquilo ali, eles conseguem ativar a bufoteína e o 5-mel-DMT que tem ali. Então, o iopo não é rapé por conta disso, tá? Ele é utilizado como, mas ele não é. É uma outra medicina. E as implicações do iopo são as mesmas implicações da ayahuasca. Pessoas com problemas de saúde mental, que estão utilizando remédios controlados, alguns remédios, inibidores da monoaminoxidase, não podem. Não pode utilizar, a não ser que alguns remédios você consiga ter uma orientação para poder parar, sabe? É importante conversar com o seu médico, orientar a pessoa a conversar com o seu médico se ela pode parar um dia para utilizar essa medicina. Precisa fazer uma anamnese, é o mesmo trabalho que a ayahuasca. Não sei se eu respondi. É uma medicina fenomenal, fantástica. É como se... Não é, mas é como se tomar ayahuasca pelo nariz. 20 minutinhos, admiração, insight, mergulho interno, viagem astral e daí vai. Uma delícia. Para quem pode, né? E o Leandro, ele escreveu aqui que ele teve no workshop, que foi muito transformador para ele. E aí ele pergunta aqui, o nosso corpo, ele cria uma resistência natural à força do rapé? Isso vai requerer dosagens cada vez maior ou não? Eu consagro todos os dias e vejo que a sensação física da consagração é cada vez mais leve. Mas isso não invalida a consagração. É interessante, vamos trabalhar isso. A nicotina é uma droga de abuso. Se é uma droga de abuso, ela tem um fenômeno maravilhoso que é a tolerância. O que as drogas de abuso fazem? Se você... vou falar... se você usar um tubinho de cocaína só, se todos os usuários abusivos de cocaína usassem só um tubinho só, não estariam com problemas. Nem vou falar para algumas pessoas aqui, porque senão eu vou expô-las. Né? Não é verdade, gente? Quem conhece... O alcoólatra, se ele bebesse somente um golinho, ele não seria alcoólatra. Então, algumas drogas, algumas substâncias, no caso a nicotina, que é uma substância psicoativa, a tendência é causar tolerância, se você usá-la sempre. Uma dose não vai servir mais, 2 doses não vai servir mais, 3 sopros não vai servir mais, 4 sopros está muito, está pouco, 5 da... peraí um pouco, não estou conseguindo me conectar. Você está 5 anos nessa de conexão e não... Calma aí. A tendência é você fazer isso, se você não tomar cuidado. Por isso que a indicação, a única que eu posso fazer é se atente à questão do uso do rapé do ponto de vista cerimonial. Se você trazer o rapé para o seu cotidiano, primeiro, eu não estou vendo nenhum parente indígena aqui. É o cotidiano de parentes indígenas, que estão com o corpo biologicamente preparado para isso. E outra, em algumas aldeias não é direto que utiliza. Também vamos falar isso. Não é direto.
tem parentes Ianauá, que eu já vi fazendo lives, participei de palestras com eles, que são 3 vezes. Ao acordar para despertar o espírito, à tarde para voltar para relaxar, tirar o insumo, tirar todo o peso e antes de dormir. E alguns nem utilizam, só utilizam em cerimônias. Então tem essa, ela tem uma proposta de abusar, sim. Então, qual que é a dica, Adriano? É você reduzir o dano. Você procurar ajuda para poder reduzir esse uso consciente, porque não é fácil. Se você parar de uma vez, vai dar dor de cabeça, vai começar a sudorese. Teu corpo que se acostumou, teu aparelho psíquico todo, se acostumou a essa rotina de utilização. Você vai parar, ele mesmo vai encontrar desculpas para poder utilizar. Qual a outra pergunta? O Marcão mandou 385 perguntas aqui. Vamos lá, uma de cada vez. Dri, só uma coisa. Aí a gente vai fechar na pergunta do Zusa, que foi a última que está no chat, tá? Por conta do horário também. Tá bom, que hora que vai? Vamos lá, pode responder aí. Tá. Essa que o Marco te mandou. Então, o rapé, sim, ele aumenta a pressão arterial, tá? É interessante se você já utilizar rapés que contenham ervas que são ansiolíticas, ou seja, abaixam a pressão. Quais são os danos de usar rapé que está guardado há muito tempo? O dano é ele ocupar o espaço do teu armário, joga fora. Esse é o dano que vai fazer. Passou de 1 ano e meio, você pode jogar qualquer rapé fora, porque o cheiro dele já não fica o mesmo. Tá? O que seria indicado para retirar as toxinas do rapé do corpo quando o uso abusivo? Os parentes falam do cambô. Tá? E a forma de tirar é você reduzir o uso. Aos poucos vai saindo. E tem um chá importante. Esse chá não vou falar, não. Vou falar só lá no workshop, que ajuda a limpar a nicotina do sangue. O rapé pode ser usado enquanto... Ah, tá. Olha só. Ai, que pergunta maravilhosa. Quem fez essa pergunta? Eu quero saber. Se pode ser utilizado em pacientes que estão usando sertralina, bupropiona e ritalina? Quem é que fez essa pergunta? Eu quero saber. Foi a Juliana. Juliana da Inés. Eu. Juliana, excelente pergunta. Ju, a bupropiona, ela é utilizada mundialmente para redução do uso do tabagismo. Porque ela conecta, ela alimenta a dopamina por uma outra forma. Ela não pelos receptores nicotínicos. Então, esses receptores nicotínicos, eles são, de alguma forma, silenciados. E a dopamina, ela fica no campo da sinapse por muito tempo, e quando a pessoa utiliza rapé ou utiliza cigarro, ela tem uma espécie de ojeriza. É muito delicado falar, porque cada pessoa responde de um jeito, tá? Mas ela não sente muita força. Ou, o contrário, ela sente força demais. Tá? Principalmente por bupropiona. Agora, pessoas que fazem uso de remédios, nesse caso, a sugestão é não usar sempre rapé. Porque elas já estão passando por um tratamento com esses ansiolíticos, que são extremamente poderosos, fortes, e indicados para questões sérias, relevantes, e que... Aí a pergunta, para que utilizar o rapé? É uma pergunta, tá? Não sei. Qual é o contexto da vida? Será que está dando certo? A pessoa que está tomando esses 3 tipos de remédio, ela vai utilizar rapé para quê, meu Deus? Ah, porque não está dando certo os rapé. Vai falar com o psiquiatra, não com o xamã. Também. Excelente pergunta, Juliana. Se você quiser conversar comigo mais a respeito depois, só falar, tá? Vamos lá, mais perguntas. Sobre a combinação do rapé com outras medicinas, por exemplo, o cambô ou o bufalvários, do Zusa. É uma combinação extremamente
conectada, principalmente com a ayahuasca, tá? Com o cambô, eu não vi muito, tá? Eu não vi muito. Tem algumas dicas para algumas pessoas que já utilizam essa medicina como ferramenta, para quando a pessoa não entra na força do cambô, por conta que o cambô ele precisa da circulação, tá? Se não tiver circulação, a pessoa tiver problema de circulação, o cambô não pega, demora muito tempo. Aí a pessoa toma um rapé, estimula a circulação, o rapé faz isso, aí o cambô começa a vir com mais força, a força do cambô, e a pessoa faz limpeza com maior facilidade, tá? Isso do corpo acostumar é para todas as medicinas, principalmente para as drogas psicoativas. A gente chama isso de tolerância. E por As fim, cerimônias de rapé com frequência depende. As cerimônias de rapé são feitas com que frequência nas aldeias, não fala tribo, tá? Os parentes não gostam, que não é legal falar. Fala aldeias, povos originários. Com que frequência? Depende do parente, depende da aldeia, tá? Alguns só cerimonial, no caso dos Varinauá, quarta e sábado, eles fazem roda entre eles. Alguns não fazem roda entre eles, sentam ali porque eles já estão conectados. Eles nascem conectados. O que eles vão fazer é um plus. Vão para baixo da samaúma, tomam. Eu não vi tomar aleatório. Eu já vi, sim, alguns caboclos, algum pessoal já do Santo Daime, onde está sentado. Eu falo a respeito dessa utilização e que é séria, não é cerimonial, mas é séria. Eu lembro que, numa ocasião, eu e a Tuca fomos numa aldeia conversar a respeito de uma pessoa que tinha acontecido uma coisa muito grave na aldeia. A gente foi perguntar para um parente, filho do pajé, a respeito dessa pessoa. E aí o pajé, espera um pouquinho que eu vou tomar um rapé para te responder. Você lembra, Tuca? Para poder tomar decisões importantes, para clareamento das ideias, eles tomam, vamos conversar. Interessante isso, né? Então, assim, não tem... Depende, se eu vou falar só 3 vezes por semana, de que aldeia eu estou falando, e outra, de que povo eu estou falando, e de que clã desse povo que eu estou falando. Então, eu não posso, como eu já vi na internet, eu fui para a aldeia tal e lá me passaram a receita. Ei, tem mais 60 povos que têm inúmeras receitas, inúmeras alquimias, inúmeras cosmovisões diferentes. Eu não posso falar que essa é a certa. É complicado falar um negócio desse. Bora lá, que mais? daí, para fechar mesmo, o Henrique, ele pergunta, pergunta se cada pessoa se conecta mais com um tipo de rapé e que o Bachalhau do Pajé Medissavarinal é o campeão para ele. Ah, meu amigo, eu tenho ele aqui, eu também. Meu Jesus, que coisa mais linda. Cada um se conecta com um tipo. E também não é só um tipo de rapé, um tipo de cinza, um tipo de feitor. Tem inúmeros feitores bons que eu falei para vocês, que não necessariamente são indígenas, mas respeitam os povos originários, sabe? Aprenderam com os povos originários. Tem rapés aqui que eu faço questão de não ter só o meu. Faço questão de poder provar de outro chai. Levo para o workshop para vocês verem a diferença. Então, no workshop a gente vai tratar, só para a gente terminar agora, olha quanta coisa. Espera aí. Cadê, Tuquinho? Onde tá? Eu mando para eles no grupo a descrição completa do workshop, daí quem tiver dúvida, eu vou abrir o grupo para vocês tirarem, e aí pode fechar, Adri. Ah, tá. Oi. Me desculpe, me perdoe, eu quero pedir perdão aí para todo o grupo, mas eu sei que era a última pergunta, mas o Adriano tocou num assunto sobre iopo. Eu considero uma questão de segurança e eu acho que é importante eu colocar, se você me permitir. Jair, pode ser rapidinho. Não, rapidinho. É que é o seguinte, você falou sobre a questão que tem que ser usado, que os menos cuidados do rapé e tal, e uma vez, eu compro rapé aí na Yanderu, e uma vez eu fui comprar rapé e peguei um vidro de iopo. E a pessoa falou, olha, você vai consagrar, você já consagrou, alguém vai acompanhar? Eu falei, não.
consagrei aqui, mas eu vou consagrar sozinho. A pessoa falou, não é recomendado. E ela falou, não vou poder te vender. Eu super respeitei, e aquilo para mim foi um alerta, porque a única vez que eu usei IOP foi aí. Tive outras oportunidades, mas eu não conhecia quem estava servindo a medicina, fiquei com medo por conta da informação que eu recebi aí. Então, só para esclarecer, né? Se eu posso usar o IOP como eu uso o rapé sozinho, consagrar ele sozinho, ou se eu preciso, de fato, estar ao lado de alguém que tem experiência para poder aplicar a medicina. Novamente, eu peço desculpas. Não tem que pedir desculpa, não. Caim, eu recomendo você fazer essa utilização com alguém, porque é igual tomar ayahuasca sozinho. Eu demorei muitos anos para eu tomar ayahuasca sozinho no mato. Depois de dieta, depois de orientação, depois de muito tempo cuidando de pessoas, o IOP é a mesma coisa. Como você só utilizou uma vez, com todo o meu respeito e admiração que eu tenho por você, William, toma junto com alguém, sabe? Toma junto com alguém, porque além de ser... Ele é tão maravilhoso que pode ser perigoso. Não é a mesma experiência. A segunda pode ser mais forte. Sempre é. Como as medicinas, como a ayahuasca, cogumelos. Eu quero terminar falando a respeito desse workshop, que ele vai estar especial e é presencialmente por conta dessa implicação de habilitar as pessoas a cuidar de outros. A gente vai falar da história do rapé, a história e etnias que utilizam. A gente vai falar da composição dos vários tipos de tabaco, de secagem, tipos de cinza, de ervas, do uso tradicional, do uso contemporâneo, das contraindicações com mais detalhes. Eu fico 1 hora falando sobre contraindicação, dos possíveis efeitos espirituais, físicos e psicológicos, da interação com outras medicinas, a respeito da fitoterapia, da fitoenergética, da energia que emana das folhas, das plantas e das cinzas, da nicotina e suas implicações, dos conceitos básicos de uso, abuso e dependência de substâncias, farmacocinética, ou seja, a absorção, a farmacodinâmica, a atuação e o percurso do rapé no organismo, limpeza, seus significados, dietas, tipos e fundamentação nativa, a ritualística do nativo ao contexto urbano, como escolher o seu curipe, como escolher o seu tipi, como fazer instrução de autoaplicação, não é só... Não, tem uma implicação importante para poder ter benefícios, tipos de sopro, cuidado com terceiros, tratamentos e atendimento com o rapé, para quem tem habilidade, que já cuida e gostaria de ampliar os seus conhecimentos, o workshop é o lugar certo. E os princípios e conceitos de uma organização de uma roda terapêutica. Então, para quem quiser, ainda existem algumas vagas, tá, para esse próximo workshop. E caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, pode fazer que depois eu respondo, tá bom? Que vai